Medo de confronto. Esse é um sentimento que, vamos combinar, muita gente conhece, mas poucos realmente entendem a fundo. Nesta análise, a gente vai olhar para esse medo não como uma fraqueza, de jeito nenhum, mas como um padrão. Um padrão complexo que, sim, pode ser compreendido e, o mais importante, transformado. Sabe aquela frase, aquele diálogo interno? Eu sei o que eu deveria dizer, mas simplesmente não consigo. É um conflito que paralisa. Se essa sensação é familiar, pode ter certeza que não é por acaso. Ela tem uma lógica, tem uma origem. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar juntos. Então, como vai ser a nossa jornada? A gente começa olhando para as origens desse medo, depois entende como funciona o ciclo vicioso que alimenta tudo isso, e aí, claro, vamos para a solução através das virtudes, com passos bem práticos para a mudança, fechando com a ideia da força que vem de não se abandonar. Primeiro ponto, e ele é crucial, entender de onde vem essa dificuldade toda. Na maioria esmagadora das vezes, o medo do confronto não tem a ver com a situação que está acontecendo agora. Na verdade, ele é uma resposta que a gente aprendeu, uma memória emocional da nossa história. E é aqui que a perspectiva muda, da água para o vinho. Isso não é fraqueza. É um mecanismo de proteção. A mente está tentando, de forma automática, nos proteger para não reviver aquelas dores antigas, sabe? Sentimentos de inferioridade, de rejeição, de desamparo. O grande problema é que essa proteção, que um dia foi útil, hoje acaba impedindo o nosso crescimento. E essa análise que vem da virtuologia aponta para duas raízes bem profundas. A primeira é o orgulho. É aquele medo de parecer fraco, inferior, insuficiente aos olhos dos outros. E a segunda é o egoísmo, que é essa necessidade de se proteger a qualquer custo. Fica bem claro, né? O medo não é do outro, é do que o confronto pode fazer com a nossa autoimagem. E isso tudo nos joga num baita paradoxo. Quanto mais se foge do confronto para se proteger, mais o medo cresce. A gente entra num ciclo vicioso que só serve para alimentar a própria insegurança. E o ciclo funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a gente evita o conflito para não sentir aquela dor. Só que, ao fazer isso, a insegurança e a dúvida sobre a própria capacidade continuam ali, intactas. E, por fim, isso só reforça aquela crença interna de eu não consigo lidar com isso. É uma fuga que, na verdade, alimenta o próprio monstro. O preço que se paga por viver nesse ciclo é bem alto. Gera um acúmulo emocional, ressentimento, as relações acabam ficando superficiais, porque a verdade nunca é dita. E talvez o mais grave de tudo, leva a uma perda gradual da própria identidade. A gente vai se distanciando de quem se é de verdade. Ok, então, como é que se sai disso? A proposta aqui não é só entender o problema. É desenvolver ferramentas internas, as virtudes, para ressignificar por completo o que é um confronto. E olha, a diferença de visão é tudo. Quando a gente olha pelo medo, um confronto é um ataque, uma ameaça, um risco. Mas quando a gente é guiado por virtudes, ele se transforma, vira uma expressão da verdade, um exercício de respeito, uma oportunidade de crescimento para os dois lados. A situação lá fora pode ser a mesma, mas a nossa realidade interna muda completamente o significado dela. Para isso acontecer, é preciso desenvolver algumas virtudes-chave. Primeiro, a humildade, que é aceitar que não dá para agradar todo mundo e tudo bem. Depois, a coragem, que, vale lembrar, não é não ter medo, é agir apesar do medo. A verdade, para alinhar o que se fala com o que se sente. E, por fim, a responsabilidade, para assumir as próprias escolhas e parar de culpar os outros pelo nosso medo. Certo, vamos para a parte prática então. Como é que se começa a construir essa autonomia emocional no dia a dia? Existem algumas ferramentas e, principalmente, uma mudança de mentalidade que fazem toda a diferença. E aqui está a grande virada de chave. É trocar a crença de eu tenho medo de confronto pela constatação honesta de eu ainda dependo da aprovação do outro. Essa simples troca de frase já tira o foco do evento externo e joga a luz na verdadeira causa interna, a busca por validação. E, nossa, isso muda completamente o jogo, porque o problema deixa de ser o outro ou a situação e passa a ser um padrão interno nosso que pode ser trabalhado. A autonomia para mudar volta para as nossas mãos. E como se treina isso? Começando pequeno, com o que a gente pode chamar de microconfrontos. No nível 1, só dizer não em situações simples do dia a dia. Subindo para o nível 2, expressar uma opinião um pouco diferente sobre um filme, um restaurante, algo leve. E aí, no nível 3, com alguém de confiança, conseguir apontar de forma calma algo que incomodou. Cada passinho desses fortalece o músculo da autonomia. E, finalmente,
Qual é a verdadeira força que a gente busca com tudo isso? O objetivo de todo esse processo não é aprender a ganhar discussões, não. É algo muito, mas muito mais profundo. Pensa nessa ideia com calma. A verdadeira força não está em vencer o outro, mas em não se abandonar diante dele. A maior vitória que se pode ter é conseguir se manter fiel aos próprios sentimentos, aos próprios valores, não importa qual seja a reação do outro. É sobre se sustentar. Então, o ponto crucial é este. O verdadeiro perigo nunca esteve no conflito em si. O perigo real, aquilo que verdadeiramente nos enfraquece, é a negação de si. É o ato de se abandonar para evitar um desconforto que, muitas vezes, é passageiro. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. Em qual área da vida essa evitação do confronto costuma aparecer com mais força? É nos relacionamentos, no ambiente de trabalho ou nas dinâmicas com a família? Identificar essa área já é o primeiro grande passo para a mudança.